Então vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. E nós vamos ler dos versos 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Hoje o nosso tema é conquiste a visão. Queria que você dissesse bem forte: conquiste a visão. Não, mas esse não foi seu melhor. Se você está de jejum, você está forte espiritualmente. Se você tomou café, está forte fisicamente. Então vamos juntos, diga bem forte: conquiste a visão. Diga para quem está do seu lado ou pertinho de você: conquiste a visão. Nada de cegueira em nossas vidas, em nome de Jesus. Então chegaram a Jericó, Marcos 10, 46. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E esses milagres também se processaram em nossas vidas. Amém, queridos? Eu gosto de muitos textos da Bíblia, mas esse aqui, irmãos, lembra muito a minha infância. Vou contar essa só antes da gente orar. Eu tinha 7, 8 anos e eu ia sozinha, numa conduçãozinha para minha escola. Devia ter a idade do João, meu filho, assim. E meu pai e minha mãe pastoreando, e vida de pastor é uma bênção. E um dia eu cheguei na porta da minha casa, a gente morava num bloco de 3 andares. Eram umas 7 horas da noite, eu estudava à tarde, né? E quando eu cheguei na porta do apartamento, eu bati: tum, 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 mãe, papai. Meu irmão não estava lá também, o Lauzinho. Só tinha um irmão e ele não estava lá. Ninguém abriu a porta. E já estava tudo escuro. E eu: papai, mamãe, nada. Eu com 7, 8 anos. Aí eu pensei: Deus, me largaram, né? Cadê esse povo? Foi embora, sumiu. Uma criança pensa na hora: desapareceram, me deixaram, né? E batia naquela porta, e batia, ninguém abria. Daí eu desci as escadas daquele bloco, fui lá para fora do bloco, me sentei assim sobre as pernas, como que ajoelhado, e comecei a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, diante de Deus, sabe por quê? Porque meu pai pregava sobre esse texto. E na hora da minha angústia, porque é um desespero para uma criança de 7 anos, tudo escuro e não tem ninguém em casa. Para mim, o mundo tinha acabado, né? Eu não sabia que meu pai e minha mãe só tinham se atrasado, e que eles iam aparecer e iam abrir a porta. E daí eu gritava. E aí, o filho de Davi teve misericórdia de mim, porque os vizinhos começaram a aparecer, né? Que foi, minha filha? É que o meu pai e a minha mãe não estão aqui. E aí a vizinha foi: não, olha, deve ter acontecido alguma coisa. Você só precisa esperar e eles vão aparecer. Oh, meu Deus, né, mãe? Eu passei uns apuros como filha de pastor, irmão. Só Deus sabe da minha história. Aí meu pai falou: minha filha, é porque teve um problema lá na igreja. Eu falei: que problema lá na igreja? Como é que eu chego aqui em casa e não tinha ninguém, pai? Fiquei brava e chorava e tal. Não, minha filha, perdoa, o papai atrasou. Daqui a pouco, umas 8 da noite, chegou meu pai e minha mãe e meu irmão, né? E eu vi que Jesus tinha tido misericórdia de mim. Então toda vez que eu leio esse texto, eu lembro e eu penso: oh Deus, até uma criança sabe clamar, né? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo por essa manhã. Te agradeço muito, papai, pelo privilégio de poder anunciar a tua palavra. Que o Senhor realmente mude a nossa sorte hoje. Restaura-nos, restaura a nossa visão. Que se abram os nossos olhos espirituais, Pai, emocionais. Que a visão de Deus seja repartida conosco. Nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém.
Pastor Miles Monroe tem uma frase muito forte que diz: pior do que morrer é viver sem visão. Então, queridos, como é importante vermos o que Deus quer que nós vejamos em todos os aspectos. E hoje eu quero pregar essa mensagem falando de um Deus todo-poderoso. E é muito forte porque eu quero me basear na palavra de Deus que é santa e no testemunho. Hoje eu vou pregar baseada no testemunho de um homem que era mendigo e cego. E olha, acompanha comigo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Um mendigo, maltrapilho e cego que pedia esmolas à porta da sua cidade, porque ele nem passava da porta, porque era maldição receber os cegos dentro das portas. Então eles ficavam à porta do lado de fora pedindo esmolas, né? Então aquele ali, Bartimeu, hoje é o crente cujo testemunho vai inspirar a mensagem dessa manhã. Deus agiu na vida dele, tirou ele do pó, da miséria, da doença, da sarjeta, para que hoje o testemunho dele pudesse ser o texto básico da palavra de Deus que vamos usar para pregar. Eu hoje te digo na autoridade do nome de Jesus, o teu testemunho vai virar mensagens, amém? O teu testemunho vai ser usado pelo Espírito Santo dentro e fora da sua linhagem. Quantos creem nessa palavra? Quantos aqui já tem algum testemunho com o qual Deus tem mostrado a sua glória? Então, queridos, eu quero te dizer, te encorajar, porque o pobre, o cego, o nu, o desvalido, o aflito, a voz do Senhor vem sobre ele, e a mão do Senhor vem sobre ele. Muitas lições nós podemos tirar da vida de alguém que resolve clamar por Deus. Achei interessante uma frase que eu li essa semana que dizia o seguinte: quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Vou repetir: quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Ou seja, nós não podemos ficar paralisados. Primeira lição que nós aprendemos hoje é que nós não podemos ficar embaraçados com nada, nem com dor, nem com fraqueza, nem com escassez, nem com impossibilidades, nem naquilo que não temos ou não somos. Aquele homem era o primeiro que podia ter ficado ali e dito: olha, vou esperar a morte, vou esperar a caridade do povo, eu vou esperar que os meus dias se acelerem para que eu possa partir dessa para melhor. Mas não, a palavra de Deus diz, queridos, que ele começou a ouvir que era Jesus de Nazaré que estava passando ali. Vocês sabem que uma pessoa, quando tem uma deficiência física, é provado cientificamente isso, os outros sentidos dela, acontece o que, queridos? São o quê? São mais desenvolvidos, são exacerbados, não é? Então, ele não via não, irmãos, mas ele ouvia muito bem. E ele tinha uma voz, e com a voz dele ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, não é tempo mais de dizermos: olha, eu não posso avançar, eu não posso ter essa situação mudada, eu não posso ter essa família liberta, eu não posso ter uma situação financeira melhor, eu não posso crescer espiritualmente, porque eu não tenho isso ou aquilo. Talvez ainda te falte a visão, e você não saiba bem por onde está caminhando. Mas hoje eu quero te dizer: você tem uma boca, você tem uma voz profética, você tem sentidos espirituais que Deus já liberou na tua vida. Começa a usar isso para a honra e glória do nome de Jesus. Diga amém. Quem aqui tem boca, diga amém. Quem aqui tem o direito de clamar, diga amém. Até os surdos podem clamar, até os mudos podem clamar. Como pastora, com sinais. Fui a um culto numa igreja esses dias que tinha um ministério de surdos e mudos, né? E eu vi ali uma senhora, uma jovem, interpretando
E eu disse, meu Deus, eu acho que essa mulher está gritando mais alto do que os que podem gritar neste lugar. Porque ela fazia os gestos com tanta intensidade. Ela fazia assim, assim. E aquelas coisas que são difíceis para nós de entender. E ela fazia com a expressão do rosto, com a alma. E a lágrima descia no rosto dela. E eu pensava, Deus, ela está ouvindo, ela está falando, ela está se comunicando contigo. Nem os seus limites físicos têm paralisado a vida dela. E hoje eu quero te dizer, Deus está dizendo a você, nada pode te parar. É tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. É tempo de ver mover e mover e mover de Deus na tua vida. Quando nós cremos, nós podemos mudar qualquer situação. Porque a palavra de Deus fala sobre o que a fé é capaz de fazer. Então, use o que você tem. A Bíblia diz que quando ele começou a clamar e a gritar ali, o Senhor ouviu o clamor daquele homem. Muitas palavras bíblicas falam sobre clamor. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele do seu templo me ouviu. A Bíblia diz, se alguém te afligir e tu clamares, eu ouvirei o teu clamor. A Bíblia diz sobre os filhos de Israel, aquele povo gemia, porque havia escravidão, mas por causa da dor, eles clamaram. Diga, a dor me faz clamar. Você pensa assim, a dor é uma tragédia na minha vida, não é não. A dor te faz clamar. Essa luta te faz clamar. Essa situação te faz clamar. Esse incômodo que você anda sentindo te faz clamar. A fraqueza te faz clamar. Então começa a ver as coisas da perspectiva de Deus. E Êxodo 2:23 diz, por causa da dor, por causa do castigo com que lhes afligia Faraó, o povo de Deus começou a clamar. E o clamor do povo subiu ao Senhor. Eu quero que você levante sua mão e diga, o meu clamor vai subir. Você quer que suba mesmo? Vamos dizer isso mais forte. Diga, o meu clamor vai subir. Irmãos, clamar com intensidade. E é interessante que tem que ser ousado para pedir misericórdia ao Senhor. Ele foi ali, certo? Na verdade ele não foi, ele ficou. Ele estava no lugar dele, porque ele não tinha como se mover com a cegueira. Mas ele usou duas coisas que Deus já tinha dado a ele a liberdade: o ouvir e ouvir o que Jesus estava passando ali, e o gritar, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu quero te dizer, ousa pedir a misericórdia de Deus. Meu irmão tem um pastor que é amigo dele, e esse pastor conviveu bastante com meu pai. E ele contou para nós essa semana passada que teve uma conversa com meu pai que eu não sabia que ele tinha tido, né? E ele disse que meu pai falou para ele: olha, eu sei que eu estou terminando os meus dias, e se eu voltasse atrás eu faria 3 coisas diferentes do que eu fiz. Foi interessante, foi muito bom ele ter nos contado isso. E uma das coisas que meu pai disse para ele: eu dependeria ainda mais de Deus, eu oraria mais. Aí a minha cunhada está lendo o livro do Billy Graham. Pastor Billy Graham escreveu, acho que esse é o último livro, 86 anos, 83 ele está. E ele escreveu De Volta para Casa. Falou sobre a morte da sua esposa e sobre o final da sua vida também. E ele diz, né, ele não morreu ainda, está vivo. Mas ele disse, se eu voltasse atrás, uma das coisas que eu faria seria isso: oraria mais, dependeria mais de Deus. Então, queridos, eu quero te dizer, ousa depender de Deus, ousa clamar, ousa orar, ousa fazer propósitos, ousa fazer atos proféticos, ousa sonhar. Aquela frase que nós dissemos aqui no final do ano passado, que os nossos sonhos devem ser tão grandes, que sem Deus seriam impossíveis. É esse o tamanho do sonho que Deus quer para você. É um sonho no qual o impossível de Deus tem que se mover. Esse é o sonho adequado. Se for um sonhozinho que a sua mão faz, você já pode realizar. Vai lá na força do Senhor e faz. Agora, o sonho grande é aquele sonho que se Deus não estiver nele, não vai. Irmãos, Deus está presente em minha vida e na
tua e Ele quer intervir muito mais. Por isso hoje eu digo, abre espaço para a intervenção de Deus. Pastora, como é que se abre espaço para a intervenção de Deus? É ousando crer, é ousando clamar, é ousando pedir misericórdia, é não se conformando, é não se prostrando, é não atentando para as coisas que ainda não são. Mas a Bíblia diz: atenta para o alvo, eleva os teus olhos, olha para o teu foco, olha quem Deus é na tua vida. Uma coisa que Deus falou comigo e com meu esposo: vocês vão agora começar um novo tempo no ministério, e nesse novo tempo saibam de uma coisa, mais do que nunca, eu sou o pastor das vossas vidas. É muito lindo quando uma ovelha chega para nós e fala assim: pastor, olha, Deus fez um milagre tremendo. Olha, pastor, estou muito feliz. E nós dizemos: glória ao Supremo Pastor. Foi Ele que fez. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dele. Senhor, recebe o tributo, aleluia. Mas é muito lindo também quando alguém chega para nós e diz: ih, pastor, deu certo não. Ih, pastor, fulano está assim, está assado. Ih, pastor, o outro lá desviou. Ih, pastor, assim, esse aquele problema. A gente também não pega mais essa carga. A gente diz: pastor, eu vou ter que falar com o pastor. Os meninos que trabalham conosco dizem que a minha frase-chave é: vou falar com o pastor. Porque tudo eu falo com meu marido, mas nesse caso o pastor é Jesus. Aí quando as pessoas chegam com os problemas para nós, a gente diz: irmão, puxa vida, vamos orar, vamos falar com o pastor. Temos que falar com o pastor. O pastor supremo da igreja é Jesus. Se a glória e a honra é dele, os problemas também são. Até porque nós não damos conta de resolver. Então, queridos, eu quero te dizer: quem vai ver a sua vida mudada é quem ousar depender do Espírito Santo e clamar a esse Deus poderoso. E outra coisa que eu te digo na autoridade do nome de Jesus nessa manhã: nada pode te parar, nada pode te servir de desculpa. Nada. Quantas vezes nós já ouvimos pastor que isso aqui pregando sobre a história de Ana, que é uma das suas histórias preferidas, que ela levantou mesmo com amargura de coração. Ah, pastora, porque está assim, está assado, estou fraco, estou isso, estou aquilo, estou com problema, estou embaraçado, estou no pecado. Irmão, quebra esses argumentos, porque o mendigo estava lá, enrolado na capa, com a lata, recolhendo moeda, e quando ele ouviu que era Jesus, ele disse: agora é minha hora. Eu quero te dizer, toma a postura, porque agora é a tua hora. Diga quem está do seu lado: é sua hora, é sua hora, é chegada. Não tem aquele provérbio brasileiro que diz: quem sabe faz o quê? Faz a hora. Não espera acontecer. Eu tenho visto Deus mover céus e terra. Eu tenho visto Deus disposto a ouvir o clamor. Segunda coisa que é necessário é que você enxergue aquilo que Deus está fazendo. Por isso eu disse: conquiste a visão. Enxergue as maravilhas de Deus todo dia. Enxergue as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Veja o que está aí disponível ao seu redor. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu quero te dizer que o amor de Deus vai te servir de impulso. Porque o amor de Deus, ele é a tua maior motivação. Quando você não tiver isso ou aquilo, fique com o amor de Deus. Fique com a providência do Espírito Santo. Quando nós realmente queremos ver as maravilhas de Deus, as portas se abrem para nós, queridos. Sabe por quê? Sabe qual é a chave que mais abre portas no mundo espiritual? O louvor, o reconhecimento. Entra pelas portas do Senhor com ações de graças, e entra nos átrios dele com hinos de louvor. Começa a agradecer e a louvar pelo que você já é e pelo que você já tem. Nem que você agradeça todo dia pela mesma coisa até Deus acrescentar a segunda. Te louvo, meu Deus, porque um dia eu estava perdido nos meus delitos e pecados.
Porque um dia eu estava morta, e a palavra do Senhor diz que o Senhor me ressuscitou, me arrancou do império das trevas, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém por isso. Quanto vale a sua salvação? Muito? Já é a maior maravilha que Deus fez na tua vida? Então começa a ver a vida na perspectiva de Deus. Começa a ver a vida na perspectiva de Deus. Em terceiro lugar, não deixe que pessoas te manipulem, te impeçam. Não deixem que os relacionamentos sirvam de atrapalho para a sua soltura, para o seu desenvolvimento, para a sua visão. Porque a Bíblia diz que quando ele começou a gritar, queridos, usando o recurso que ele tinha, o povo disse: ei, psiu, fica quieto, para com isso. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele, em vez de se calar, gritava mais alto. Hoje eu te digo, grita mais alto. Diga comigo, grito mais alto. Então vamos falar mais alto. Diga, grito mais alto. Essa semana uma ovelhinha me procurou chorando. Minha pastora, deixa eu falar rapidinho com a senhora. Pode? Pastora, eu quero te dizer uma coisa. Estou passando uma luta tão grande que eu estou sendo espremida. E me contou o que era a luta dela. Pastora, pense numa pessoa que tem orado. Pense numa pessoa que tem jejuado. Pense numa pessoa que tem feito propósitos. Pense numa pessoa que tem ofertado, sido fiel no dízimo, estado na casa do Senhor. Sou eu. E cada coisa que ela dizia, pense nisso, pense naquilo que ela já vinha fazendo. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou dizer para ela? E quando ela terminou de falar, eu disse para ela: então, minha filha, se você já tem feito tudo isso, eu tenho que te dizer, é só esperar. Permanece. E eu poderia ter dito a ela, e digo a você agora: você já gritou? Grita mais alto. Quando você já fez tudo o que você acha que poderia fazer, hoje pelo Espírito do Senhor eu estou dizendo: aumenta o tom desse grito, aumenta a intensidade desse clamor, aumenta a disposição do teu coração. Porque muita gente diz assim: eu já fiz tudo o que eu podia, eu já fiz tudo o que eu queria, eu já tentei de tudo, mas o Espírito do Senhor te diz que as possibilidades dele não terminaram. Então grita mais alto para que o teu clamor chegue a Deus. Quando nós decidimos crer, irmãos, nós precisamos ir nas etapas de Deus. Vamos nas etapas de Deus. Quantas vezes eu digo: Senhor, eu já fiz, já orei. Uma expressão que a gente às vezes usa muito: cansei. Eu acho bom demais, porque Deus é tremendo. Você vai para a Bíblia, o salmista diz assim: fatiguei, estou exausto. Não é só você que está cansado não, irmão. Bartimeu também estava. Davi, Moisés, Abraão, Paulo, os ungidos mais poderosos que você puder mencionar em Deus, também já se cansaram e se fatigaram, porque o homem é pó. Mas há um Deus que tudo pode, a Ele toda a honra, a glória e louvor. Você pode aplaudi-lo nessa manhã? Talvez se fosse eu, envergonhada, diria: eu vou parar. Até as pessoas que estão aqui já estão irritadas comigo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Grita mais baixo. É aquela pessoa que chega para você e fala assim: desiste disso, irmão. Desiste. Se conforma, irmão. Se conforma, vai ser assim mesmo. Fica assim mesmo. Olha, deixa pra lá. Já que você vem em todo culto, ora, lê Bíblia, jejua, oferta, dizima, ama, contribui, faz missões, e não está acontecendo, irmão, então fica aí mesmo prostrado. Grita mais baixo, fica quieto, calado. Essa semana o João falou assim para mim: ô mãe, me ajuda a resolver um problema. Falei: qual o problema?
Aí ele me disse qual era. Ô mãe, por favor, faz isso por mim, mãe. Liga para essa pessoa e fala. Eu falei, vou nada, João, morro de vergonha. Aí o João falou, mãe, esse é seu problema. A vergonha te rouba a vitória. Foi, meu filho, você não disse isso para mim? Esse é seu problema, mãe. Percebo isso. Quando tem que resolver uma coisa aqui em casa, meu pai fala as coisas para a senhora fala, morro de vergonha. Eu estou te pedindo, mãe, vamos comigo, resolve esse problema. Aí eu falo, mãe, pega o telefone e liga, a senhora morro de vergonha. Mãe, a vergonha está te roubando a vitória. Até contei para amorzinho, não foi, amor? Falei, amor, acho que Deus está falando com nós dois. Comigo, né, amor? Não, amor, uai, tem que repartir essas coisas também, filho. Só as coisas boas, né, que você quer. Então, irmão, não deixe que a vergonha te roube a vitória, diz o Senhor através de João Felipe. Amém, igreja? Amém. Que mico. Mico é continuar como você está. Mico é continuar como você está. A gente viajando, aí todo mundo muito bem arrumado, a gente ia sair para um passeio. Lá vem Suzana Carneiro Guerra Veloso, com a Bíblia o nome do pastor, Jesus? Como é o nome do pastor, filha? Morre Cerulho. A Bíblia da Suzana dá 4 dessa aqui, preta. Aí eu estou na fila do lugar lá do embarque do passeio, lá vem Suzana com aquela Bíblia, maior do que ela, carregando, no peito ainda. Suzana, onde você vai com essa Bíblia? Oi, mãe, eu vou levar a Bíblia para o passeio. Suzana, nós vamos para um passeio. Nós vamos pegar agora aí o meio de locomoção. Você tem que segurar sua bolsa, tem que me ajudar, tem que olhar seu irmão. Para que você trouxe essa Bíblia, Suzana? Mãe, eu não li Bíblia. Eu tenho que ler Bíblia, nem que seja no passeio. Mas Suzana, que mica essa Bíblia, Suzana. Ela, mãe, eu não estou com vergonha da minha Bíblia. Qual é o problema da minha Bíblia? Aí a minha mãe olhou para ela e falou, Suzana, na minha bolsa você não põe essa Bíblia. Porque a minha mãe, tinha hora que eu vi a minha mãe inclinada, mãe, o que está acontecendo? Eu estou carregando a Bíblia da Suzana. Mãe, Suzana, largue essa Bíblia. O pai dela não tinha uma Bíblia menor lá na nossa casa. Pai, eu gosto de meditar nessa. Aí eu pensei, Deus, tá, Suzana, então vai para a praia com a Bíblia, não tem problema não. Chega lá, ilumina a sua barraca e vai ler. Você quer, minha filha? Porque, irmão, quem quer ser radical vai pagar mico mesmo. Às vezes não vai ser compreendido nem pela mãe que é pastora. Eu também faço coisas que nem eu acredito. Ora assim, fala, Senhor, grita mais alto, fica quieto. E ele começa, cala a boca, quer dizer, e ele começa a gritar mais alto. Então hoje eu quero te dizer, vai ter hora que as pessoas vão te ajudar e te entender. Mas tem hora que elas vão querer te frear. Marido às vezes quer frear a mulher. Mulher quer frear o marido. Pai quer frear os filhos querem frear os pais. Às vezes, pessoas que não têm a mesma visão que você se levantam mesmo. E outra coisa, não é para ficar magoado e nem julgando, xingando os outros, porque eu sou o espiritual, o outro é o carnal da história. Não é isso que Deus está te ensinando hoje de manhã não, viu? Não julgue. Sabe por quê, irmãos? Relacionamentos são desafios mesmo, são cíclicos. Gente vai da tua vida, gente vem para a tua vida, deixa ir, deixa ficar, deixa vir, deixa ir. Aceita o mover de Deus através das pessoas na tua vida. Esses dias eu dizia para o meu filho mais velho, Daniel, tem coisas que Deus põe na vida da gente, pessoas com quem a gente tem que aprender o que não fazer. E outras com quem a gente tem que aprender o que fazer. Presta atenção nisso aí, meu filho, na estrada da vida que Deus te propõe. É, mãe? É. Então tem gente que vai estar do seu lado para você aprender o que não pode fazer. Ah não, como essa pessoa não vou ser não, Jesus, me cobre com teu sangue. Eu não vou deixar esse desânimo dessa criatura me corromper. Eu não vou deixar, Senhor, essas palavras malditas queimarem as sementes de fé do meu coração. Mas por outro lado, Deus também vai pôr gente que vai ali te fortalecer,
vai servir de exemplo para a tua vida. Não se embarace nos relacionamentos, não. Relacionamentos são bênçãos. Vamos dizer isso? Pessoas são bênçãos. Mesmo quando elas dizem assim, fique calado, você diz assim, oh, que bênção, elas estão para motivar, para eu crescer em fé. Elas dizem, cale, eu vou gritar mais alto. Vai nessa tua força, irmão. Vai na graça do Senhor. Em quarto lugar, eu quero te dizer que Jesus parou para aquele homem. E Ele está disposto a parar. Por mim e por você. Jesus para. Já não havia mais ali nada para Bartimeu fazer. O que ele podia fazer, ele tinha feito. Não haviam pessoas que quisessem ajudá-lo. Em vez de dizer para clamar, eles mandavam calar. Então é nessa hora onde os meus recursos terminam e é onde as pessoas não podem me ajudar, que a intervenção de Deus vem. A Bíblia diz, Jesus parou para ele. E hoje eu quero que pessoas aqui movam aquilo que não pode ser movido pela mão do homem, dizendo, Jesus, para mim nessa manhã. Você crê nisso, meu irmão? Você chegou nesse culto hoje, você tem ousadia para dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, e a Bíblia diz que ele ouviu ali uma pessoa dizendo, olha, Jesus está te chamando, chamem-no. E aí chamaram, trouxeram, e quando ele chegou a Jesus, Jesus disse a primeira palavra, ânimo, levante-se. E aí ele foi, aliás, disseram ao cego, ânimo, levante-se porque ele o está chamando. E ele lançando a sua capa. Irmãos, tudo que um cego tinha naquela época era a capa. E ele já deixa de lado, porque ali ele creu que a vida dele seria mudada. De um salto, ele se pôs de pé e se dirigiu a Jesus. Jesus olhando, disse a ele, o que queres que eu te faça? Quando o Senhor nos dá oportunidades espirituais, temos que agarrar. Tem gente que vem num culto, irmãos, e a medida da fé é muito pequena. Vocês lembram quando a missionária Noite pregando dizia assim, que tem vez que a chave está descendo para um irmão, e o irmão está tão distraído que o do lado pega? Quem lembra desse exemplo ela dando? Quem quer abrir mão aqui do que Deus tem para você? Não. Não? Diga para quem está do seu lado, não abra a mão não, senão eu pego. Que venha sobre ti um espírito de ousadia, em nome de Jesus. Ori calabassúria, ousadia. Ousadia. Para quando o Senhor te perguntar, o que queres que eu te faça? Aleluia. Você poder dizer, Senhor, eu quero a minha vitória completa. O cego disse, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Eu comecei essa palavra dizendo que pior do que morrer é viver sem visão. Você tem que ver, irmão. Sem ver você não vai caminhar. Sem ver vai ser difícil chegar. Você tem que ver espiritualmente, discernir o que o Senhor tem para você. Tem muita gente que acha que se conhece, e os outros também acham, mas quem realmente nos conhece é o Senhor. E mesmo sabendo tanto sobre mim, sobre você, Ele para diante de nós e pergunta, o que queres que eu te faça? Muitos crentes perguntam assim, ô pastora, por que Deus não já chega e não já faz? Não. Ele te fez gente. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir do seu coração. Ele quer deixar você participar. Tem aquela mãe que o filho diz assim, mamãe, amarra meu cadastro. Ela abaixa e amarra. E vai fazer isso até o moleque ter 12 anos. Tem aquela que quando o menino diz assim com 6 anos, mamãe, amarra meu cadastro. Ela gasta 4, 5 vezes o tempo da primeira, mas ela para e diz assim, meu filho, vem cá. Ó, você faz um lacinho de um lado, outro do outro, junta os dois, passa no meio
e está dado o laço do seu cadastro. Ela vai fazer isso 5, 10, 15 vezes. Mas depois daqueles 10 dias dedicados, um pouquinho a mais do que a primeira mãe que amarra, ela vai ver o seu filho crescido. Assim é Deus conosco. A gente diz: papai do céu, amarra meu cadastro. Ele diz: dobra o joelho que eu vou te ensinar a amarrar. Senhor, faz a obra. Vaso, desce para a casa do oleiro. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Quer? Dá uma oferta com propósito. Senhor, me ensina isso assim. Ensino, vamos embora. Vinde após mim, e eu vou pescar peixinho para vocês. Foi isso que Jesus disse? Venham, e eu vou ensinar a pescar. Eu vos farei pescadores de homem. Por isso que a ordem é ide e fazei discípulo. Fazer dá trabalho, irmão. Ninguém acha nada pronto no mundo espiritual, só a salvação. Salvação está prontinha, mas o reino de Deus é tomado por esforço. Você vai ter que dizer a Jesus o que você quer. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Você vai dizer ao Senhor. Você vai conquistar a visão. A visão está disponível, mas você vai clamar. Quando disserem cala, aí é que você vai gritar mais alto. Quando alguém tentar te embaraçar, você não vai permitir. E quando ele chamar, porque ele parou diante de você, você vai saber dizer: Senhor, é isso que eu quero. Feche os seus olhos nessa manhã. Quero ver cumprido teus propósitos na minha vida. Quero começar. Quero prosseguir. Quero avançar. Quero ousar crer. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se no ano 2000, se no século 21, uma mensagem pode ser pregada com o testemunho de Bartimeu, o teu testemunho também vai virar mensagem. Ari calabassu de cantarabalai. O que Deus faz hoje, tu vais compreender. Agora nem por isso você pode ficar jogado no canto, conformado com a cegueira, não usando o que você já tem. Você já tem voz para clamar, você já tem ouvidos para ouvir. Hoje a tua pastora te diz: Jesus está nesse lugar. O que você vai fazer? Hoje eu te digo: Jesus está nesse lugar. O que você vai fazer hoje de manhã? O que você vai fazer com a presença de Jesus neste lugar, igreja? Xarabacamanassu de cantaremi andaribalaia. O que você vai fazer? Jesus parou para você. O que você tem para dizer para Ele? Ele disse a você: ânimo, levante-se. E agora Ele te pergunta: o que queres que eu faça? Oh, doce Espírito do Senhor, recamanassu de cantaremi andarabalaia. Dá-nos hoje, nessa manhã, uma atitude, Senhor, como o Senhor deu a Bartimeu. Pai, assim como ele se tornou um exemplo de uma vida mudada. A palavra de Deus diz, irmãos, até nos outros evangelhos, essa história é contada. E a Bíblia diz que depois de curado da sua cegueira, Bartimeu seguiu Jesus. Senhor, se tu não nos curares, não podemos seguir. Mas se tu nos tocares, nós podemos ver.